começar e terminar junto, eu acho melhor a gente começar a fazer dessa forma, tá bom? Hoje vamos ter nosso estudo com o irmão Amilson sobre intermediários de Deus. E na próxima semana vamos ter o nosso pai Carlos Henrique falando sobre afrofuturismo. Até peço desculpa que eu esqueci que tinha ainda essa semana. Já pulei para a semana que eu pulei para a última semana que eu já estava querendo acabar em janeiro. Mas, irmão Amilson, querendo começar, a palavra é sua, tá bom? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Uma oportunidade de conversarmos um pouco. O objetivo é sempre o aprimoramento, o conhecimento de todos nós, para a nossa compreensão acerca de tudo que acontece. Então, extraído do livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalton de Oliveira, uma história muito interessante, quando do relato de um grupo, uma família que retornava de viagem do interior de São Paulo. E durante um determinado período estavam viajando numa estrada de chão, e quando se aproximava da estrada asfaltada, diz que houve uma sacudidela no carro, que ele interpretou como se fosse um problema no combustível. Não deu muita atenção. 1 quilômetro depois ele chegou à estrada, né, a estrada que ele buscava, a estrada asfaltada, e seguiu adiante. Então, logo no comecinho, essa estrada levava para uma cidade, uma pequena cidade mais adiante. Logo no comecinho, eles perceberam um monte de pedrinhas redondas que estava à beira, à margem da pista. E eles se recordaram que, na ida, as crianças pediram para pegar um pouco daquelas pedras para poder colocarem no aquário. Então ele resolveu parar o carro, estacionar no acostamento, desceu do carro e do outro lado do carro, já que as pedras estavam bem no cantinho. E quando ele se aproximou, ele percebeu que a roda traseira estava muito quente e com um cheiro muito forte de queimado. Então, despreocupado, resolveram, ao invés de seguir viagem, parar nessa cidadezinha, levando o carro na oficina, percebeu-se que havia um defeito mecânico numa peça chamada borrinha, que travaria a roda se continuasse a viagem. Dependendo da velocidade que estivesse, o carro poderia rodar, poderia tombar, capotar e acontecer uma tragédia. Então ele se deu conta que foi ajudado pela espiritualidade. Ele simplesmente poderia ter passado direto, abrir mão, já que normalmente quando a gente está de volta de uma viagem, de férias ou não, a gente está doido para chegar em casa, sair da estrada, e poderia, não, quando chegar lá a gente compra em alguma loja, a gente consegue a expediente. Podia dar essa desculpa e não parar. Ele optasse o defeito do carro e pudesse consertá-lo antes de seguir viagem. Então nós sabemos que os Espíritos estão sempre presentes, sempre atuantes, nos ajudando em todos os momentos, porque eles nos influenciam, mas vale ressaltar que tanto influenciam para o bem quanto para o mal, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa postura. Recordo de uma história que Divaldo contou, quando ele, iniciando ainda a sua trajetória mediúnica, embora já fosse médium desde a infância, mas participante do centro espírita, trabalhador, em certa ocasião ele caminhava pela rua, quando de repente aparece um sujeito do nada, dá-lhe um soco, e ele caiu numa vitrine, numa joalheria. E ficou num estado assim, emocional muito, muito grave, até pela espiritual. A pessoa partiu para cima dele para voltar a agredir. E quando se aproximou, percebeu que agrediu a pessoa errada. Quando Divaldo esteve em Uberlândia,
O espírito se manifestou através de Chico e falou: fui eu. É um espírito que o perseguia desde sempre, na realidade há mais de 300 anos. E ele falou: fui eu que o agredi. Aproveitei que aquele cidadão estava ali com os pensamentos em busca de alguém que estava incomodando a sua esposa com gracejos, e ele estava na expectativa de encontrar com a pessoa para fazer o que fez. E o Espírito disse para mim: foi fácil. Bastou plasmar em você a imagem que ele queria ver. E ele viu em você a figura que ele pensou estaria agredindo. Então, por aí nós percebemos o quanto nós estamos à mercê dos espíritos. Na grande maioria das situações, nós somos amparados e ajudados. Quantas vezes nós estamos pensando em sair passar por determinada rua, quando de repente vem uma inspiração, mais adiante a gente toma conhecimento que de repente ali havia um grupo mal intencionado, ou de repente aconteceu um acidente exatamente no ponto onde nós iríamos passar. Quantas vezes viagem, muito tempo planejada, mas adiamos por alguma razão. Não, vou deixar para amanhã. E quando nós tomamos conhecimento de que aconteceu algo naquele caminho, ou naquele avião, ou naquele carro que íamos tomar, ou no ônibus, é uma proteção, por aí, a interferência dos espíritos para conosco. Frente conosco, nos inspirando e nos proporcionando o socorro que precisamos. Por outro lado, em algumas ocasiões nós somos intermediários de Deus. Aí há a razão do título, porque Deus se prevalece de nós para ajudar alguém. Quantas vezes alguém vem com algum tipo de problema, se abre conosco, e nós conversamos, e falamos algo que nós não imaginaríamos ter capacidade de falar. E depois ficamos até espantados. Como é que eu pude falar isso? Que beleza, que coisa, que inspiração. Mas a inspiração veio do benfeitor, veio do amigo que está presente. Muitas vezes não nós, propriamente o nosso amigo, daquele que necessitava, e direcionou para que ele viesse até nós, entendendo que nós estaríamos aptos a receber a orientação que ele nos proporcionaria, que passaria por nosso intermédio para propiciar àquela pessoa a ajuda necessária, o socorro espiritual necessário. Há muitos casos relatados de pessoas que libertam outras de influências nocivas de maus pensamentos. Há um caso relatado, eu não me recordo bem se foi Chico Xavier ou se foi Dona Ivone Pereira, que disse estar em casa e de repente aquele impulso, o desejo do local, a uma determinada rua, a um determinado número, e ali ela, atendendo a solicitação tão forte, se dirigiu até aquele local e conseguiu entrar na casa. Era alguém que tentava suicidar-se. Certamente, algum espírito responsável por aquele tentando defendê-lo de si próprio, não iria permitir que ele cometesse algo muito ruim para ele próprio, o suicídio. Intuiu uma médium ou um médium com esse potencial e com fé suficiente, porque seria muito difícil em casa e chegar numa casa e entrar sem conhecer e agir dessa forma. Então era um médium escolhido, alguém preparado para captar esse tipo de indução e a orientação necessária para passar para aquela pessoa a ajuda de que ela necessitava. Então nós sabemos que estamos aptos a assistir e ajudar, porque todos nós somos médiuns em potencial. E por essa razão, justamente porque Deus precisa de nós em determinados momentos,
Ele nos fez a todos médiuns, médiuns com potencial de captar essas induções, essas orientações. Quando os nossos anjos de guarda falam conosco, nos orientam em determinada situação, determinado tipo de escolha que estamos na dúvida, pensando em como agir, em como fazer para superar determinada situação, do nada, entre aspas, tem alguma coisa, uma intuição, e a pessoa que não tem esse conhecimento pensa, rapaz, como eu sou inteligente, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Quando, de repente, é um amigo espiritual, um benfeitor que está ali assistindo e ajudando, fazendo com que ele desperte e faça algo e que mude a sua postura e que cumpra de maneira que aquilo possa ser benéfico para ele. Então, todos nós somos médios, inclusive para sofrermos o assédio dos irmãos a quem prejudicamos no passado. Quando ouvimos falar em obsessão, quantas vezes uma pessoa chega, se aproxima de nós e pede, você vai no centro, você hoje tem desobsessão, bota meu nome lá. Eu gostaria, eu estou sentindo uma influência, sinto que tem um espírito que me acompanha, que me persegue, e que não me dá paz, e que não me dá sossego, bota meu nome lá para ver se eu me livro. Mas acontece que o espírito não vai embora com duas conversas. É necessário que esse espírito compreenda que aquele irmão, a quem ele persegue agora, não é mais o mesmo de outrora. Já se modificou. Não é mais capaz de agir mal. Não é mais capaz de cometer o mesmo erro que cometeu com ele no passado, se tiver a oportunidade. Está em busca do aprimoramento. Divaldo exemplifica, falando sobre a situação desse espírito que o perseguiu durante mais de 300 anos, quando ele dizia sempre para Divaldo, ele via o trabalho de Divaldo, acompanhava tudo, o benefício que Divaldo fazia, um acolhimento de crianças abandonadas, isso com ódio. Você engana os outros, mas eu sei quem você é. Até o dia que Divaldo, muito doente, enfermo, de cama, o espírito falou, você está muito fraquinho, não tem graça eu ficar aqui do jeito que você está. Eu vou embora, mas eu volto. E passado alguns anos, Divaldo já estava até sentindo saudades, porque acostumou a ver esse espírito, a conviver com esse espírito diariamente. Ele dizia esse espírito, estou sentindo saudades, sentindo falta dele. E um dia levaram uma criança para a mansão do caminho, e Divaldo, pegando essa criança, e normalmente ele acolhia, colocava ali e adotava algumas como filhos. Tem mais de 600 filhos adotivos em nome dele. E ele estava ali cuidando da criança, chamou o médico, chamou o tratado da questão legal. Quando ele olha, quem vem descendo a escada? O espírito. E diz para ele assim, voltei. Aí se aproxima, isso na sua mão. Como que é isso? Você não está vendo que é uma criança? E você ama isso? E Divaldo falou, também não tem esse coração assim para já ir amando. Mas disse ele que olhou e sentiu um certo carinho por aquela criança. E falou, ainda não amo como eu gostaria, mas eu tenho certeza que vou amá-la e muito. O espírito começou a chorar e disse, essa é minha mãe. Então ele observou Divaldo há anos nesta reencarnação, observando todo o trabalho, perseguindo, ameaçando, fazendo de tudo para prejudicar Divaldo, para tentar matá-lo, inclusive, em algumas ocasiões. Mas ele percebeu que Divaldo realmente não era mais aquela pessoa a quem ele odiava, que estava e fazendo bem. A partir de então, ele abriu mão de obsediar. Passou a ser um trabalhador da mansão do caminho, ajudando no que fosse possível, aquilo que estivesse ao seu alcance. E trabalhando junto aos mentores, cuidando daqueles que viessem em busca de ajuda. Então,
Nós sabemos também que, em determinadas situações, nós somos atraídos pelos espíritos para um determinado local, para observarmos determinada pessoa, por alguma razão, porque ele quer se preparar do nosso potencial, mesmo que nós não sejamos médios desse quilate mais elevado, como o Divaldo, como o Chico, como o Pereira, como o Gil da Grande e tantos outros, sejam capazes de servir como interventor, como intermediário, captar o que eles falam e levar ensinamento. E nós, por exemplo, que participamos de um trabalho na casa espírita, muitas vezes somos levados a observar determinada pessoa que está ali demonstrando uma certa depressão, um certo estado assim, de angústia, de ansiedade. E às vezes somos levados até nos aproximarmos e dialogar com aquela pessoa, puxar a conversa. Quando ela despertando em nós a confiança, as pessoas acabam por se abrir. E percebemos que um pouquinho do nosso conhecimento é suficiente para ajudar. Mas muitas vezes nós, por algum motivo, nós abrimos mão de ouvir os espíritos, de fazer com que aquela pessoa seja atendida. Me recordo que numa das palestras, eu frequentei durante algum tempo aquelas reuniões que Djalminha fazia lá no Centro Espírita, Pedro, à noite, aos domingos, e havia alguns palestrantes, e certa feita um deles relatou que ele estava ali sentado, ele participava, ficava da reunião, cada hora um fazia uma palestra, falava alguma coisa. Então ele disse que certo dia observou uma pessoa entrando no salão, sentou-se sozinha, destacada, com um semblante muito de lá do palco, ele observou. Mas ele não teve o impulso de sair dali e tentar se aproximar ou pedir alguém que fosse lá conversar. Apenas observou e ficou observando essa pessoa. E ele falou, inclusive, com relação ao atendimento, à recepção das pessoas que entram na casa espírita. Muitos deles trazem problemas sérios, sejam problemas familiares, sejam problemas no trabalho, seja problema consigo mesmo, pessoal, seja o que for. Mas, normalmente, muitos, ou talvez até a maioria das pessoas que entram trazendo problema na expectativa de ser ajudado. Conforme for o seu semblante, nós podemos captar que aquela pessoa está realmente muito mal, numa situação muito difícil. Então, ele disse que esse irmão, ele observou, ele assistiu à palestra, ficou ali naquela postura, terminado a palestra, ele foi lá, tomou o passe e foi-se embora. Era uma pessoa que ele conhecia, que tinha certo conhecimento e tal. Na semana seguinte, a pessoa suicidou-se. Então, ele percebeu a necessidade da aproximação, percebeu a necessidade de ter alguém que pudesse fazer a recepção, que pudesse ajudar aquelas pessoas, pelo menos um boa noite, pelo menos é uma forma, seja bem-vindo, porque quando nós nos aproximamos, de repente a pessoa se aproveita aquele instante de uma boa recepção, um abraço, o que seja, para se abrir, para colocar à mesa o seu problema. Então nós, na condição de médios, muitas vezes a pessoa pensa, eu não sirvo para nada no centro espírita, eu vou lá e fico sentado, não recebo espírito nenhum, nenhuma entidade vem, mas não sabe que muitas vezes, em torno, ou antes do trabalho, ou até mesmo depois, ou durante o trabalho, além da doação da energia, porque é o seu amor que se expande, é o amor, é o desejo sincero de contribuir, que auxilia os espíritos no processo de ajuda aos necessitados, aos irmãos que são visitados espiritualmente, o ectoplasma doado pelos médiuns, e muitas vezes essa pessoa não se dá conta do seu potencial, da sua boa vontade de servir. É um sorriso que dá para alguém, é uma palavra,
a paciência de sentar e ouvir um pouco. Isso é caridade, isso é trabalho. E de repente, naquele dia em especial, trabalhou até muito mais do que aquele que está sentado à mesa, do que aquele que está trabalhando como mentor, e somente cumpriu a tarefa de doar-se e permitir que o Espírito trabalhasse por seu intermédio em favor do próximo, embora seja um trabalho, mas às vezes aquele que tem a bondade de ouvir e dialogar está fazendo muito mais do que todos nós. Então, nós somos espíritos imortais com potencial grande, todos nós, para ajudar e também para sofrer as obsessões, justamente para que nós nos aprimoremos. Porque quando nós somos obsediados e sofremos ali a casa espírita, buscamos um tratamento, ali os mentores dialogam conosco, orientam para buscar o estudo, para tomar passe com frequência e tudo, a pessoa ali começa assim, a ser introduzida no trabalho, a fazer parte do grupo, de repente a gostar das palestras, vai se aprimorando e aos poucos, sem se dar conta, começa a se transformar, começa a trabalhar. E assim, começa a se modificar, permitindo que o espírito também possa observar a sua mudança. O caso de Divaldo era um caso mais grave, mais delicado, mas há influência espiritual que o espírito simplesmente nos acompanha, porque temos o mau hábito de frequentar bares, de frequentar ambientes carregados, com coisas ruins, com coisas pesadas, e esse espírito é o nosso companheiro, é o nosso amigo. A sua presença, naturalmente, pesa sobre nós, faz-nos mal, faz com que nós nos sintamos incomodados, indispostos, com problemas, com angústia, com medo, com uma série de situações. Dormimos mal, temos pesadelos, e esses espíritos, às vezes, vêm em nossa companhia, a casa espírita, ali ele é esclarecido, que o tempo dele já terminou aqui na Terra. Ele não tem mais necessidade do uso do álcool, das drogas, não tem necessidade mais daquele tipo de postura que ele, acompanhando aquele irmão, não somente o irmão se equivoca, se atrasa assim como ele próprio. Então é uma oportunidade valiosa. O trabalho da desobsessão traz um grande benefício, que quando um se comunica, diversos outros estão presentes, estão ouvindo o diálogo do dirigente, o esclarecimento, e são amparados. A gente não tem noção da quantidade de espíritos que são beneficiados numa reunião semelhante a essa, uma reunião mediúnica. Então, todos nós temos potencial e a nossa mediunidade permite isso. Então, existem dois tipos de mediunidade: mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes. A mediunidade de efeitos físicos é aquela que o médium pode expelir ectoplasma pelos orifícios do corpo e permitir que os espíritos se materializem. E materializar uma comprovação de que há espíritos e que os espíritos têm um corpo semimaterial que pode se materializar. E diversos casos foram relatados através de médicos como Eusapia Paladino, Florence Cook, estudada por muitos cientistas, como William Crookes, como o próprio Kardec e diversos outros trabalhadores na área da ciência que pesquisaram, acompanharam, fotografaram e observaram os fenômenos. O movimento espírita, a doutrina espírita, começou a surgir a partir de efeitos físicos. As chamadas mesas girantes, que as batidas na mesa, as batidas na porta que aconteciam com muita intensidade, atraíam a atenção das pessoas. Em princípio, fazia-se uma espécie de brincadeira, em todas as reuniões, os chamados saraus daquela época, as pessoas se reuniam, ali 2, 3 médicos sentavam-se em torno de uma mesa, colocavam as mãos sobre a mesa tripóide, uma mesa pequena, redonda, né? E colocavam as mãos,
a mesa se elevava e as pessoas perguntavam e a mesa ia respondendo. Naturalmente que criaram ali um código, um alfabeto, à medida que as 5 obras do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E a própria Revista Espírita, que Kardec produziu durante alguns anos. Então, todo esse trabalho trazido à luz graças a esse movimento que, à época, era desconhecido. Tendo começado a casa de um pastor, onde os espíritos, chamados batedores, batiam, e surgiu aí o chamado fenômeno de Hydesville, que eu não vou avançar, porque nós não temos necessidade por agora, mas somente para ilustrar que os espíritos se comunicam, existem, estão próximos de nós, como nesse momento, todos nós, aqui focados num estudo, numa palestra, certamente temos em nossa companhia espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos que nos acompanham em função dos nossos desequilíbrios, também tendo a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade do aprendizado. Tive a oportunidade, certa feita, de estar eu fui no cemitério lá de Monte Santana, estava vendo o translado ali do gestos mortais de meu sogro, e eu fui com a minha sogra. E ela começou a me fazer perguntas com relação à imortalidade da alma e tal, e eu comecei a conversar com ela, explicar. Depois de falar bastante, eu me frente para as sepulturas, e o Espírito, naturalmente, me intuindo, me disse: você não está falando só para ela. Há um grupo de espíritos que ainda se encontram ligados a esse ambiente que precisam ouvir o que você falou. Então, durante a minha fala, quando eu estava respondendo a ela, mas eu me vi de frente ali como quem estava fazendo uma palestra. Ela estava do meu lado, eu conversando e observando a pessoa lá fazendo o translado. E então, os espíritos se prevalecem de toda a oportunidade para ajudar. Tudo que é possível para fazer o bem ao próximo. E eu me vi nessa situação. Existe também os efeitos inteligentes. Os efeitos inteligentes são aqueles em que dependemos do potencial intelectual para participar. Os efeitos inteligentes dependem da maior elaboração por parte do médium, que age como intérprete das ideias transmitidas pelo Espírito. Ou seja, o Espírito vai falar por nosso intermédio. Eu tenho que ter um preparo para facilitar o que ele tem a falar. Eu não posso simplesmente receber uma comunicação do intelectual se eu não tenho nível para isso. Porque ele vai usar palavras, vai usar temas que são... Eu já tenho tido a oportunidade, nós sabemos que Chico Xavier, por exemplo, não tinha muito estudo, como o próprio Divaldo, é um professor primário, mas o potencial, quando nós ouvimos as palestras, quando lemos o trabalho de Emmanuel e de outros espíritos através de Chico, nós percebemos o potencial mediúnico e o conhecimento que certamente Chico tinha de outras existências. Reencarnou dentro da humildade, sem oportunidade, justamente para dar o testemunho do seu amor, da sua boa vontade e também do fenômeno. Testemunhar o fenômeno de as comunicações de nível intelectual muito elevado e, de repente, através de um médium sem tanto esclarecimento. É necessário haver afinidade entre ambos, entre o médium e o espírito. Temos a oportunidade de trabalhar com o irmão Ibrahim, mas já tivemos a oportunidade de trabalhar com o pai Benedito, da Calunga, o Caboclo Sete Temas e outras entidades. Então é necessário que haja afinidade. Na verdade, se constrói ao longo das existências, das oportunidades reencarnatórias. Certamente, em algum tempo da minha vida,
da minha existência, já estive junto ao irmão Ibrahim, convivendo com ele, com o pai Benedito, e naturalmente nós temos aí a história da escravidão, um centro de Umbanda, é porque certamente algum comprometimento nós tivemos. E esses bons espíritos, os pretos velhos, os caboclos, vêm pacientemente, bondosamente nos acudir, nos ajudar. Muitas vezes aquele que prejudicamos, podemos ter sido seus algozes. E eles, demonstrando a superioridade, vêm de muito boa vontade abrir as portas do seu amor para nos conduzir a uma nova condição, novas possibilidades. Assim, todos os espíritos com quem temos a oportunidade, inclusive com os irmãos que partilham conosco o espaço, a casa, estando reencarnados de alguma forma, já estivemos reunidos em outras ocasiões e hoje estamos aqui visando o nosso crescimento. O médium deve possuir boas condições morais e doutrinárias. Então, como que um espírito pode atuar por nosso intermédio se nós não temos uma boa conduta? Se saímos da casa espírita, estamos discutindo com o vizinho, agredindo a esposa, maltratando o companheiro de trabalho, maltratando as pessoas que trabalham nas ruas ou que andam pelas ruas, enfim, é necessário uma elevação, merecemos essa companhia. Muitas vezes um médium inicia o trabalho e durante muito tempo, anos, a fio, ele participa das atividades, assim como aquele que eu citei inicialmente. E às vezes senta-se à mesa, participa dos trabalhos, não sente um arrepio, não sente nada, então às vezes até desiste. Eu não posso fazer parte desse trabalho. Mas, como o exemplo que eu dei daquela pessoa que bondosamente recebe todo mundo, ajuda no que pode, está sendo observada pelos espíritos. E de repente ela vai ser aquela pessoa que passar por uma situação como essa do Chico Xavier, ficar com pena de Chico. Depois de anos fazendo esse trabalho, um dia Chico chegou para ele: Afonso, senta aqui, meu filho. Aonde, Chico? Aqui do meu lado. Mas aí, Chico? Aí, Chico. Ele sentou-se e tomou também de ser considerado um dos sucessores de Chico, embora ele saiba que Chico não tem sucessores, mas sucedeu Chico no trabalho de recepção das mensagens, das comunicações, até que já desencarnou também. Então, os médiuns de mediunidade, de inteligência, né? Elas incluem os intuitivos, os audientes, os psicógrafos, os videntes e os sonambúlicos. Todos esses são médiuns de efeitos inteligentes. Ou seja, ele não carece do ectoplasma, ele carece do efeito intelectual. A psicografia, a psicofonia. A psicografia, por exemplo, ele pode ter uma psicografia intuitiva ou mecânica. A semimecânica é quando ele tem conhecimento do que está sendo escrito, mas a sua mão segue o impulso do que está sendo escrito, mas ele não tem o domínio da sua mão. Ele nem sabe o que está sendo escrito, ele só vai tomar conhecimento após a leitura do que foi escrito. É um médium chamado inconsciente. Ele pode estar presente, se desdobrar, sair do corpo e fazer uma outra atividade enquanto o espírito comunicante toma das suas mãos e escreve. E o intuitivo é aquele que mais precisa estar preparado, porque vem a intuição. O espírito fala ao seu ouvido. Às vezes a pessoa ouve mesmo como vocês estão me ouvindo agora. Às vezes é como se fosse alguém falando dentro da nossa cabeça. A intuição. E a gente, às vezes, não consegue distinguir se esse é um pensamento nosso ou se, porventura,
é algum espírito falando conosco. Quantas vezes a pessoa fica na dúvida e não permite que o espírito se comunique, que fale. Às vezes o espírito quer falar e a pessoa trava, quer falar e a pessoa trava. Proíbe, impede, dificultando a comunicação. Mas é por essa razão que é recomendável o estudo, o aprimoramento para o conhecimento. Porque se você está numa reunião mediúnica, com um grupo ali naturalmente preparado também, consciente, você pode até permitir uma comunicação equivocada, mas ninguém está ali para julgar, porque todos nós estamos com o mesmo